Não acredito que, depois da cena que gravamos agora, vamos ter que investigar. Mas não podemos negar o que vimos e ouvimos hoje no set. Não somos os únicos agentes infiltrados que estão investigando o caso. Pensou Zan enquanto descia do carro. Ibo seguiu, mas ao dar o primeiro passo firme no asfalto quente, seu corpo vacilou, apoiando-se instintivamente no ombro de Zan. As cenas de luta forçaram muito seu joelho? Disse Zan, virando-se rapidamente, segurando o pulso do Ibo com firmeza. Não foi isso. Ibo respirou fundo. Meu joelho tá sim latejando, mas é esse calor. Tá tudo pulsando. As cenas de hoje foram leves comparado com o que a gente já passou. Zan franziu o senho. Sabia que ele raramente reclamava de dor. Se estava dizendo aquilo, é porque estava pior do que deixava transparecer. Pior que a nossa equipe está esperando a recepção. Vou na frente, preparar tudo e pedir para o Lele acompanhar vocês. Podem aguardar um pouco, disse a assessora pessoal dele, saindo do banco da frente. Zan ajudou Iba a se sentar de novo no banco de trás e entregou uma garrafa de água gelada. Enquanto ele bebia, Zan abriu o porta-mala, pegou a compressa térmica e ajoelhou-se ao lado dele. Não acredito que você vai me obrigar a uma sessão completa de fisioterapia agora, sério? Resmungou Zan. Podemos deixar pra lá e ficar só com a massagem. Prefere? Provocou Iba, arqueando uma sobrancelha. Pra você ter que refazer as cenas pesadas amanhã? Nem ferrando. Mas já aviso, vamos revisar tudo que aconteceu hoje enquanto eu cuido disso. Mais agentes, né? Sim, temos que redobrar a atenção no set. Mas pelo menos hoje, com seu joelho inflamado, não vamos ter que subir no quarto do produtor executivo para investigar. Cuidado no set a gente já tá tendo. Foi justamente por isso que percebemos esses agentes a mais. Zan apenas assentiu, olhar fixo no joelho do Ibo enquanto posicionava a compressa com cuidado. Patrões, podemos ir? Consegui o cartão do quarto de vocês. Podemos subir direto. Chamou o Lele enquanto se aproximava do carro. Zan tirou a compressa e aguardou na mala dos primeiros socorros, a entregando para o Lele em seguida. Vamos. Lele, só nos leve discretamente. Pode ser um hotel da sede, mas ainda precisamos tomar cuidado. Sem soltar a mala de primeiros socorros, Lele abriu o guarda-chuva atrás dos dois. Ibo bufou com um meio sorriso e seguiu ao lado de Zan, mancando de leve, sem soltar a garrafa de água. A produção havia decidido desde o início que os protagonistas ficariam em quartos duplos. Oficialmente era uma forma de otimizar os custos e facilitar a logística, mas na prática dizia-se que a escolha por colocar Zan e Ibo juntos se devia à afinidade profissional e ao histórico de trabalhos conjuntos. Ninguém questionou, eles muito menos. Afinal, dividir o mesmo espaço, longe das câmeras, era o único lugar onde não precisavam fingir nada. O quarto ainda estava silencioso quando Lele os deixou. O ar-condicionado ligado aliviava o calor escaldante do lado de fora, mas eu sabia que o estrago já estava feito. Vai pro chuveiro ou quer que a gente comece direto? Perguntou ele enquanto já organizava a mala de primeiros socorros no canto do quarto. Só se for direto pra cama. Ibo se jogou no sofá de pernas esticadas, apoiando o calcanhar na borda. Mas se eu fizer isso agora, meu joelho vai travar de vez. Zan revirou os olhos com um sorriso escondido. Muito drama pra quem já caiu de penhasco. E você caiu junto. Zan se ajoelhou ao lado dele, encostando a compressa quente na lateral do joelho e cobriu com uma das toalhas que estavam na cama. O calor atravessou a calça de moletom fina e em segundos Ibo soltou um suspiro aliviado. Isso vai ficar aí por uns 15 minutos, vou tomar um banho primeiro e depois seguimos a sessão. Come as frutas enquanto isso, você não pode dormir ainda. Sim, senhor, disse Ibo em um tom sarcástico, mas se sentou, segurando a compressa, e foi para mais perto da mesa com as frutas, enquanto Zan seguia para o banheiro. Nem um vislumbre do seu belo corpo esbelto hoje? Cala a boca e se concentra aí, Ibo, disse Zan entre um sorriso que há tempos os fãs não viam. Apesar das provocações do Ibo, ele seguiu para o banheiro, mas assim que se olhou no espelho, as memórias voltaram com força. O banheiro por um momento se desfez, o cheiro da terra úmida tomou seu nariz. O calor abafado cedeu lugar ao frio da madrugada. A madeira úmida sob seus pés, os estalos da mata, a respiração pesada.
aproveita e deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Capítulo 3. Entre o frio cortante e o toque ardente. O frio era insuportável. Eu tremia como se tivesse mergulhado nas águas congeladas do Tibete. A fogueira mal acesa pouco fazia para me aquecer. Só nos braços do Zan o frio parecia recuar. Era o único momento em que conseguia dormir. Mas agora ele ainda não tinha voltado. Pensava Ibo enquanto se encolhia mais perto das chamas, tentando arrancar delas um pouco do calor que não vinha. A jaqueta que cobria seus ombros já estava ficando úmida. A camiseta, colada ao corpo, pesava com o suor da febre e da umidade da mata. Cada músculo doía, e mesmo ali, imóvel, parecia que seu corpo ainda lutava contra algo invisível. Uma febre que não passava, um medo que não se desfazia. Ele só lembrava, naquele momento, das últimas palavras do Zan antes de sair correndo na madrugada. Ibo, aguenta firme. Precisa achar um remédio para baixar essa febre. Prometo não demorar. Com estes pensamentos, seu olhar se perdeu na escuridão, diante da entrada da caverna improvisada. Não conseguia ouvir nada além dos estalos da fogueira fraca e da própria respiração, que soava mais fraco a cada minuto. Ele prometeu que voltava logo. Mas o tempo parecia não passar. Um minuto parecia uma hora. Qualquer estalo lá fora fazia seu coração disparar de medo. Medo de algum perigo o encontrar. Medo que o Zan não conseguisse voltar. Medo dele mesmo não aguentar. Era apenas as lembranças dos últimos dias que o mantinha acordado e lutando para sobreviver. Quando caíram no penhasco, ele simplesmente não lembrava de nada. Apenas de braços fortes o tirando do chão, mãos frias contra a testa e uma voz que tentava manter firmeza mesmo enquanto tremia. Um barulho de passos abafados ecoou na entrada da caverna. Ibo ergueu os olhos, tenso. Tentou alcançar o canivete que estava preso no cinto da mochila jogado ao lado. Sua mão falhou. Mas então, Ibo ouviu. Era ele. Zan surgiu entre os galhos com uma sombra conhecida. Os cabelos molhados de orvalho, as mãos apertando com força um punhado de folhas e uma pequena casca clara. Ele suava, ofegante, mas vivo. Ibo sentiu o ar voltar aos pulmões, ainda que a febre insistisse em deixá-lo à deriva. A voz não saiu, mas os olhos se fixaram em Zan como se aquele fosse o único ponto de segurança em toda aquela selva. Zan nem precisou de palavras. Ajoelhou-se ao lado dele, reacendeu a fogueira e colocou o recipiente improvisado sobre a brasa, preparando com precisão a mistura de quem já havia feito isso muitas vezes. Ibo acompanhava com a visão embaçada, que oscilava entre o presente e a inconsciência. E então veio o toque quente que ele almejava. A compressa morna contra a testa, os pulsos, a nuca, começaram a esquentá-lo um pouco, diminuindo levemente sua tremedeira. Entre sons distantes e próximos, ele ouviu Zan dizer: "Aguenta só mais um pouco, eu sei que tá ruim, mas engole isso, vamos lá." Disse enquanto Ibo sentia algo morno tocar seus lábios meio abertos. A mão firme do Zan sustentava sua cabeça, enquanto o líquido quente e amargo era dado para ele. Ibo conseguiu engolir com dificuldade, tossindo fracamente. Sua garganta ardia enquanto aquele líquido descia, mas conseguiu. No entanto, com aquelas mãos firmes segurando seu corpo contra o dele, a tranquilidade o atingiu, cedendo ao cansaço e repousando sua cabeça no ombro de Zan. Mas, antes de perder a consciência por completo, ele ouviu Zan dizer: "Isso passou dos limites desde o começo. Eu só não queria admitir até agora." Silêncio, e o coração de Zan batendo como se estivesse perdendo uma guerra que nunca planejou lutar. A escuridão da caverna foi sumindo devagar. O calor da fogueira se dissolveu no ar-condicionado do quarto. O som dos galhos estalando se deu lugar a um zumbido grave e constante do sistema central. Ibo piscou lentamente. Por um instante, o teto branco do hotel parecia a copa enevoada das árvores. Mas então sentiu o toque firme, presente da mão do Zan, ajustando a posição da sua perna no sofá. "Pronto, vamos começar," disse Zan, retirando com cuidado a toalha e a compressa do joelho do Ibo. "Quem tira seu moletom, eu ou você?" completou com um tom meio provocador e um sorriso malandro no rosto. Ibo não pensou duas vezes. Começou a se despir do moletom enquanto Zan
espalhava creme muscular entre os dedos. Zan ainda estava ali, como naquela noite, atento, silencioso, incansável. Tá tudo bem? Perguntou ele, percebendo o olhar fixo do Ibo, agora desperto. Ibo soltou o ar devagar, como se estivesse voltando de um lugar muito longe. Tá sim, respondeu com um meio sorriso cansado. Acho que só viajei um pouco no tempo. Zan não disse nada por um momento, mas ele havia entendido o silêncio do outro. Zan também tinha voltado ao tempo antes de retornar para o quarto. Acho melhor fazer na cama. Eu falei que era uma sessão completa, disse finalmente Zan. Pelo jeito, a noite vai ser longa. Zan se sentou na beira, enquanto Ibo se deitava com a perna sobre seu colo. Os dedos encontraram o joelho novamente, agora com mais firmeza. Era fisioterapia, mas também era memória. E o toque seguiu como antes, contornando o osso do joelho, descendo pelo lateral da perna, subindo pela coxa. Cada movimento mapeava o que doía e o que ainda latejava em silêncio. Ibo soltou um suspiro longo, quase alheio ao mundo. Você ainda faz isso melhor que muitos profissionais, murmurou ele com os olhos semicerrados. Zan não respondeu de imediato, apenas continuou o movimento ajustando a pressão. Talvez porque eu conheço esse joelho desde antes de você admitir que tinha algo errado com ele? Ibo abriu os olhos, encontrando o olhar fixo de Zan por um segundo a mais do que precisava, mas não desviou. Ou porque você não esquece nada, nem do que importa, nem do que machuca. Zan arqueou uma sobrancelha, como quem diz, tanto faz. Mas a respiração dele tinha mudado, estava mais pesada, mais próxima daquela que o lembrava da floresta. Ajustou a perna com cuidado, dobrando em um ângulo leve. A palma da sua mão deslizou a panturrilha até o joelho, aplicando mais creme. Os dedos pressionando com firmeza os pontos que conhecia, os que doíam e os que guardava a lembrança. Quando viu o cara da câmera trocando sinal com figurantes, percebeu algo estranho? Perguntou Zan em voz baixa, sem tirar os olhos da perna de Ibo. Percebi. O figurante excitou antes de entrar na marcação, como esperasse um comando, mas o sinal foi discreto demais. Eu só notei porque eu estava te observando também. Achei que você só prestava atenção em mim fora das gravações? Zan provocou com um sorriso de canto. Ibo riu. Podia estar deitado com a cabeça apoiada nos travesseiros e os olhos quase fechando, mas o corpo permanecia em alerta. Sentia o calor da mão do Zan subindo pela coxa, firme, ritmada. Não brinco com isso, a gente está em campo, mesmo aqui escondido sob uma produção internacional. Zan sentiu, a mão agora contornava o joelho por trás, sustentando a perna enquanto alongava com delicadeza. A câmera 2 não gravou parte do ensaio. O monitor do diretor travou por um instante, e foi bem quando a gente teve aquela troca de olhar. Ele excitou. Aquela troca? Repetiu Ibo com um sorriso provocador. Você entendeu? Respondeu Zan seco, desviando o olhar. A respiração pesou. Eu tô começando a achar que aquilo não foi falha técnica. Também acho que não. Tem alguém tentando esconder mais coisa do que imaginávamos. Zan se moveu para a outra perna e começou a repetir o movimento, mais lento dessa vez. O músculo sob a pele respondiam tensos, quase atentos demais. Acha que é alguém da produção? Murmurou, concentrando os músculos sobre sua palma. Não sei, mas eles estavam preparados. Não excitaram. Isso me preocupa. O silêncio caiu. Só a respiração de Ibo se ouvia, mais pesada, mais compassada. Zan notou o arrepio que subiu pela perna dele quando pressionou um ponto mais alto da coxa. Parou por um instante. Tá tudo bem? Ibo abriu os olhos devagar, uma sombra de sorriso nos olhos, mas um olhar sério. Tá, é só... Você ainda sabe onde tocar, mesmo quando não é para aliviar a dor. Zan não respondeu. A mão dele ainda estava ali, firme, quente, imóvel. Faz parte do trabalho, disse baixinho, sem conseguir esconder o sorriso envergonhado. Por um momento, a respiração dos dois entraram no mesmo ritmo. Os olhos de Ibo não desviaram, e a mão de Zan também não. Mas, no momento seguinte, ele soltou a perna do Ibo com cuidado e se levantou. Tá bom por hoje, o joelho vai sobreviver, disse, limpando as mãos com a toalha ao lado da cama. Ibo virou o rosto para o teto e riu devagar. Você é péssimo em sair de cena. E você é péssimo em dar sossego quando sabe que tá segurando coisa demais. Então tá tudo certo. Zan parou perto da porta do banheiro e olhou por cima do ombro. Vai tomar banho agora?
Ibo encarou por um segundo. Depende, vai continuar fugindo ou vai ficar? Zan sorriu, mas não respondeu. O coração já começava a disparar. Ibo sabia que, se o Zan cedesse, a noite de saudades não terminaria cedo. E era exatamente o que eles queriam. Capítulo 4. Estava morrendo de saudades. Fugir? Não é isso. Mas e o joelho dele? Não vai forçar demais? O que mais quer agora é esse momento que ele está pedindo. Um mês sem vê-lo por causa da viagem para os Estados Unidos foi osso. E entre coletiva de imprensa, jantar de equipe, treinamento pré-produção, passagem de roteiro, mal tivemos tempo só nosso. E quando tivemos, estávamos cansados demais para qualquer coisa além de dormir. Mas agora eu não posso negar que também me arrepiei durante a massagem. Pensou Zan com as duas mãos apoiando a lateral da porta do banheiro, de costas para o Ibo, que ainda o aguardava em silêncio. Zan respirou fundo e se virou com um sorriso de canto de boca. Você não tem jeito, disse se aproximando, e sem cerimônia se deitou sobre o Ibo. Os olhos se encontraram em meia luz macia do quarto. Corações aceleraram, respirações se entrelaçando no mesmo compasso, como se finalmente se reencontrassem depois de ficarem tempo demais em mundos diferentes. Sabe o quanto eu me segurei para não te beijar no mirante? Murmurou Zan, a voz rouca, os olhos intensos. Vamos continuar a cena? Respondeu Ibo, tentando disfarçar o choque com sarcasmo leve. Mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Sentiu tanta saudade assim? Nem mais um pio, disse Zan e calou a boca do Ibo com a própria. O beijo, que começou calmo, se transformou rápido demais. Era o tipo de saudade que não cabia mais no corpo. As mãos já se encontravam por baixo das roupas, como se memorizassem cada linha, cada cicatriz. O toque do Zan era firme, mas cuidadoso, como alguém que já conhecia aquele corpo tão bem quanto o seu. O roupão do Zan escorregou sem resistência. Ibo abriu os laços com quem abre uma promessa antiga, redescobrindo um território familiar. As bocas não se desgrudavam por muito tempo. Zan se demorou no pescoço dele, marcando um beijo lento e úmido, enquanto os dedos percorriam a pele por debaixo da camisa. Hoje não vamos até o fim, tá bem? Sussurrou Zan entre beijos e mãos inquietas. Quer saber como a cena continua? Então aproveita a leitura com o link na bio. O quarto permanecia em penumbra. A televisão desligada, nenhuma luz acesa. O ar-condicionado subia num tom baixo e constante, embalando o silêncio como uma última carícia da madrugada. Ali, entre a noite que terminava e o dia que ainda não começara, tudo parecia mais leve. Zan passou os dedos suavemente pelos fios bagunçados do cabelo do Ibo, como se desenhasse um caminho de volta até ele. As marcas deixadas pela noite anterior, de prazer, saudade e reencontro, ainda desenhavam a pele dele como lembranças vivas. Zan tocava cada uma com delicadeza, como se pudesse reviver cada sensação. Não queria acordá-lo, mas um toque sutil na porta quebrou a calmaria. Home service! Ouviu-se uma voz feminina do outro lado da porta. Ibo despertou num sobressalto, os olhos semicerrados. Pedimos serviço de quarto? Perguntou surpreso. A Carrie pediu ontem, quando arrumou nossos quartos. Esqueceu que o Lelê nos falou no elevador? Ainda bem. Murmurou Ibo, tombando novamente no travesseiro e puxando-os de volta com o braço. Atende não. Já volto. E vamos cuidar desse joelho antes de sair, disse Zan, se soltando dos braços do Ibo e o beijando no rosto. Vestiu o roupão, fechou-o bem e abriu a porta com um sorriso educado. Muito obrigado, disse gentilmente, pegando a bandeja do café da manhã. A moça o olhou, visivelmente surpresa, os olhos arregalados por um segundo, antes de devolver o sorriso com um ar encantado. Posso ajudar em algo mais? Ah, não, senhor, digo, aproveite sua manhã. Respondeu ela, meio sem saber se agradecia, pedia uma selfie ou simplesmente desaparecia. Zan apenas assentiu, fechando a porta com calma. Riu de leve e voltou para o quarto. Deixou a bandeja na mesa, puxou a maleta de primeiros socorros e se sentou na beira da cama. E assim estava prestes a começar mais um dia, mas não seria apenas um dia normal. Quer saber a continuação dessa história?
Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Ou, se preferir ler no seu ritmo, o link está na bio com os próximos capítulos.